De comentar com vocês hoje sobre alguns gráficos que vocês não devem fazer. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, eu separei alguns deles e o primeiro deles é esse aqui. Pode parecer que é um gráfico razoável, ele não está dos piores, mas tem duas coisas que chamam a atenção aqui dele. Uma é que está faltando os intervalos de confiança ou qualquer medida de dispersão. Poderia ter aqui coisas como o intervalo de confiança, ou desvio padrão, ou até mesmo o erro padrão da amostra, mas está faltando isso. Então, aqui principalmente a gente fica na dúvida se essas duas linhas elas se sobrepõem ou não. Então, isso é algo não ideal. A outra coisa que eu diria que é até um pouco pior do que isso, porque isso ainda é passável dependendo da área de atuação de vocês, é colocar dessa maneira, isso aqui deveria vir para legenda. O que poderia ter aqui, basicamente, era diferenciar essas linhas utilizando símbolos diferentes. Então, aqui a gente tem quadrado, poderia ter bolinha, triângulo e estrela, por exemplo, ou o ideal seria fazer cores diferentes, mas aqui lembrando a questão de que as cores nem sempre são publicadas nos journals e nesse caso o que poderia ser utilizado são formas de linhas diferentes, como tracejado, traço e ponto, linha cheia e linha bastante tracejada. É isso que a gente costuma fazer. Outra questão aqui, por que que esse é um gráfico ruim? Por alguns motivos também. Vocês conseguem ver que tem muita coisa acumulada aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Olha só quantas informações que foram colocadas, tem mais de 10 linhas e elas estão basicamente todas amontoadas. Seria interessante se o autor pensasse em alguma outra maneira de mostrar o que está acontecendo aqui. Tá? Isso, inevitavelmente, fez com que ele cometesse outros erros. Por exemplo, ele teve que, por mostrar bastante, utilizar várias cores. Isso pode fazer com que fique difícil diferenciar. Então, por exemplo, aqui tem dois verdes, né? Eu que não sou daltônico, tenho por exemplo, dificuldade de saber qual verde está aqui e qual verde está aqui. Né? Não consigo ver isso. Fora isso, se essa figura for impressa num journal preto e branco, não vai dar para diferenciar. Aqui é um outro erro de gráfico, tá? Que perdoa a falta de nitidez, isso não é do gráfico em si. O que está faltando, basicamente, é o título, né, do eixo Y. A gente tem que dar título para os dois eixos. Então aqui teria que ter, como está indicando, o título, o que é a legenda correspondente ao eixo Y. Se for pegar alguma coisa um pouco menor também, isso dependeria, a gente teria que saber o que está representando exatamente, mas é possível que o ideal fosse que isso ficasse aqui no zero e não no 20, e aqui também da mesma maneira. Então, talvez haja um erro de escala aqui, se for ver, a maior parte do gráfico não está sendo ocupada. Talvez com uma outra escala a diferença entre essas trajetórias ficasse mais fácil de visualizar. Tá? Aqui, um erro que está tendo, e veja assim, a gente está comentando isso, não precisa ter um conhecimento específico dessa área. Eu, particularmente, nem sei sobre o que são esses gráficos. Então, veja que aqui eles estão utilizando uma escala logarítmica, certo? Isso dá para ver pelo tipo de tracejado. Aqui é I1E menos 3 é 0,001, 10 é menos 3, 10 é menos 4, 10 é menos 5. Então, eles fizeram uma escala logarítmica, transformaram até aí, ok. Aqui tem intervalo de confiança ou desvio padrão, isso ok. Foi utilizado quadradinho e bolinha, então deu para diferenciar também. Qual que é o principal problema aqui? A gente consegue ver que ele está falando de arrays, e aqui são tipos diferentes de arrays, tá? Basicamente são grupos diferentes. Se a gente tem grupos diferentes, a gente não utiliza
linhas, tá? Linhas dão uma ideia de continuidade, não tem nenhuma continuidade entre esses arrays. Então, aqui que estaria o erro desse gráfico. Esse aqui, o principal problema dele é, eu dei uma dica lá no outro gráfico, veja só, ele praticamente só usa esse espaço do gráfico. Tudo aqui está em branco, não está sendo ocupado. Então está um gráfico meio no vácuo. Ele poderia dar um zoom aqui e mostrar, por exemplo, em vez de ficar de 60 a 100, poderia mostrar de 70 a 90, 95. Isso daria uma ideia muito melhor do que está acontecendo. E gráficos realmente ruins, aqui não tem nem como corrigir. Vocês veem aqui a quantidade de informação que está encavalada, não dá para entender absolutamente nada do que está acontecendo. De uma maneira geral, vocês sempre devem evitar gráficos em 3D. Tá? Isso é uma coisa que parece legal quando a gente vê lá no Excel, mas é péssimo. Não usem gráficos em 3D. Uma dica menor, né, tenta não usar esses tipos de linha, a não ser que seja absolutamente necessário. Isso polui o gráfico e não deixa ele com aspecto desejável. Gráfico de pizza, o pie chart, também, por favor, evitem utilizar, ele não é considerado elegante. Não sei se já foi algum dia, mas hoje em dia não é considerado elegante, existem formas melhores de mostrar a distribuição, até porque, se você for pensar, as figuras são maneiras densas de você passar uma mensagem. Pelo que está acontecendo aqui, duas linhas no texto principal, eu conseguiria descrever tudo o que está acontecendo, certo? Então não precisaria fazer um gráfico, ocupar uma figura só por causa disso. Fora isso, ele ainda está deitado em 3 dimensões, não precisaria, poderia estar só em 2 dimensões. Aqui poderia ter o N dele também, não só a porcentagem, até porque é intuitivo aqui qual que está ocupando mais. Nem cheguei a verificar se o tamanho está igual ou não, ou se o gráfico foi feito corretamente. Imagino que tenha sido, mas olha só uma outra dificuldade que a gente tem aqui olhando para esse gráfico, ele ainda não consegue nem passar a mensagem que ele se propôs. Então, por exemplo, aqui pode dar uma impressão que isso aqui é maior do que isso, quando na verdade é o contrário. Então fica uma mensagem um pouco confusa, 36% aqui, quando a gente olha principalmente deitado, pode dar uma impressão que é bem mais. Então esse é um tipo de problema de 3D, né? Ele distorce. E por último aqui, também está um gráfico muito ruim por uma série de motivos, né? Que não tem legenda do eixo Y. Basicamente, você não coloca no eixo X quanto que deu a média e o desvio padrão, seja lá o que for isso. Esse tio não é uma convenção utilizada, a gente não sabe se está falando de intervalo confiança, de desvio padrão. Então, esse também é um outro gráfico muito ruim, praticamente sem salvação. Tá bom, pessoal?